Boa noite, Padre Clepson. Tudo bem? Nós queremos Tudo bem, Lupércio? Como é que vai? Nós queremos agradecer essa grande iniciativa do senhor de promover esse belo curso, né, da Teologia do Corpo, né, deixado esse grande legado, né, que o nosso saudoso São João Paulo II deixou para toda a humanidade, né? E nós queremos hoje dar um testemunho sobre o método Billes, né, onde foi transformada a nossa vida de uma maneira plena. E o método ele é tão bom que até hoje nós estamos ensinando, né? Foi desde 1993. Então, padre, estou falando aí para os noivos, né? Falando sobre como deve um matrimônio ser edificado, né? Desde o início, das suas bases. E a gente viu como Deus também é misericordioso, porque nós não tivemos essa base, né? Casamos meio que sem o entendimento. Mas Deus, com a sua misericórdia e bondade, nos fez, com 3 anos de casados, participar de um seminário de vida no Espírito Santo, né? Então, a gente casou em 97, ou em 87, e em 1990 nós fizemos a nossa experiência como casal, né, num seminário de vida na comunidade Face de Cristo, né? E ficamos durante 5 anos, né, nessa caminhada na Face de Cristo, e lá nós tivemos a oportunidade de conhecer o método de ovulação Billings, que transformou o nosso casamento. Então, existiu para nós um antes do método Billings e o depois. A irmã Marta Silvia Bering, que na época era presidente do Semplafan, hoje ela está no céu a interceder por nós. Nós temos assim, uma gratidão imensa. Ela que com a Heloísa Pereira, que ainda está no Semplafan e é vice-presidente do Semplafan, nos ofereceu, né, nos deu a grande graça do anúncio, né, da boa nova do método, e ali a gente se apaixonou. Eu me apaixonei primeiro do que o Lupércio, porque o método que nós usávamos era a pílula anticoncepcional, que me fazia muito mal. E ao ver um método que eu poderia usar sem tomar uma droga e não ter essas consequências, eu procurei conhecer e me aprofundar, né? Então, dali formou-se um grupo de estudo. Nós éramos, no início, muitos, mas depois reduziu e ficou em 5 casais. E nós ficamos estudando esse método por um tempo para nos tornarmos instrutores, né? Então, o método, ele foi transformando a nossa vida. Então, eu costumo dizer que o método, ele nos trouxe não só o conhecimento do corpo, né? Nos trouxe não só a questão do planejar os filhos, mas também uma maturidade humana, maturidade espiritual. E a gente começou a se apaixonar por tudo que dissesse respeito a ele. E nos aprofundamos também nos documentos, inclusive nesse documento que você acabou de falar, né, que é o Maneviter, que é o nosso carro-chefe, né? Então, o Maneviter foi, assim, também uma grande graça para nossas vidas, que eu vi aí o cuidado de Deus, através da igreja, por nós, né? Ele já lá em 1968, né? O Papa Paulo VI já escreveu esse documento pensando em mim, pensando em cada um de nós, né? E tudo que é bom para a gente. A igreja como mãe que orienta o que é bom, o que é belo e o que nos leva para a santidade. Então, a gente caminhou 1 ano, né, estudando o Billings, estudando a encíclica, nos tornamos instrutores. Hoje, nós temos assim, essa ligação muito profunda com o Semplafan. Nós somos, inclusive, os responsáveis pelo Regional Nordeste. Nós temos, assim, como uma grande responsabilidade, mas temos o método como uma missão, realmente. Então, o método, ele não só nos fez tão bem, como a gente tomou aquilo como algo que devêssemos levar para os outros, né? Então, assim, para contar um pouco da nossa história, do que o método favoreceu no nosso relacionamento, é que quando a gente conheceu, a gente só tinha 2 filhas, né? E teve esse tempo de aprendizado, que a gente pediu para ninguém engravidar, porque a gente não podia dar o contra-testemunho, a gente tinha que mostrar para os outros que o método era eficaz, e aquele grupinho inicial
se propôs a não engravidar durante um ano para estudar, e ninguém engravidou. Mas logo que passou esse ano, a gente furou regras, né? E conscientemente engravidamos a nossa terceira filha. E quando a gente teve a Luíse, a médica chegou e disse: olha, você não pode mais ter, porque a sua terceira cesárea, o seu útero está muito fino. Então, use agora o método para não engravidar. E eu disse: realmente estamos amparados pelo documento, né? Lá no item 10 da Humana Vitae fala da paternidade responsável, né? Porque a igreja, ela permite sim, se houver necessidade, né, motivos graves, os casais espaçarem seus filhos por um tempo ou até por um tempo indeterminado. Então, nós estávamos nessa situação, né, onde a questão da saúde era uma coisa muito séria, e pronto, eu achava que estava tudo bem, estava respaldada, e agora eu ia fazer o método simplesmente para não engravidar mais. Porém, Deus tocou no meu coração para que eu fosse uma confissão, e eu fui a um bispo aqui em Fortaleza, chamado Dom Guido, e lá chegando, né, achando que eu ia só dizer para ele que ia usar o método agora com esse fim, porque afinal de contas eu já fazia o Billings e era uma orientação, já estava, né, toda na bênção, mas eu ouvi algo que me surpreendeu, né? Quando eu falei, e eu estava de resguardo, e eu falei da situação, o bispo disse: olhe, 3 é pouco, 4 é bom. Eu vou liberar você para usar o método Billings a partir do 4º filho. Aí eu tomei um susto, né? Aí ela veio partilhar comigo, né? Eu tomei outro susto. Foi muito difícil, porque a palavra do bispo é a palavra de Deus. Nós sempre fomos formados, né, na nossa comunidade, sobre a palavra, o fim, sobre as pessoas que estão sobre a nossa coordenação, quanto mais um bispo, né? A voz do bispo é a voz de Deus. Então, eu olhava para a Lucinha e via que ela ia morrer. E, do outro lado, olhava para o bispo, e o bispo disse: não, tenha o 4º filho, né? E isso não calou o nosso coração. O que nos restou foi verdadeiramente rezar para saber a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E foi através de uma oração que nós fizemos, e nós rezamos muito sobre isso, né? E as palavras que Deus dava eram fertilidade, né? Posteridade, fertilidade e posteridade. Até que, depois que nós ficamos sabendo a verdadeira intenção do coração de Deus, que era que nós tivéssemos o 4º filho, né? Nós rezamos de novo para dizer: Senhor, como é que tu queres que nós tenhamos o 4º filho sem a gente desejar, sem a gente amar? É uma incoerência muito grande ter relação sem amar, sem querer ter. Isso é muito esquisito para a gente. Então, faz o seguinte: tu coloca no nosso coração um desejo ardoroso de ter o 4º filho. Coloca para que nós possamos verdadeiramente te amar, e que esse filho seja amado e desejado bem antes da concepção, né? Algum tempo depois, nós éramos vocacionados, né? E estava tendo um CACV sobre a patrística, e nós ficamos responsáveis pela livraria. Na livraria veio para nós, em nossas mãos, assim, o livro do John Billings, né? A espiritualidade do John Billings, que é o dom da vida e do amor. É um livro pequenininho, né? Nesse mesmo dia, nós fomos rezar, e já com o coração inflamado, que foi mais ou menos um ano que Deus foi fazendo aquela obra, de desejar ardorosamente o 4º filho, né? Então a gente já sonhava, né? E esse livro veio, vamos dizer, o livreto veio culminar com aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, né? E nós rezamos, e nós tivemos o ato conjugal,
E eu acredito que foi um dos maiores atos conjugais que nós tivemos na nossa vida toda. Porque eu chorava, eu e a Lucinha, porque estava dando a alma eterna a Deus, né? E isso foi muito lindo, porque depois eu me lembro que a Lucinha disse que ela seja muito feliz, né? A gente fez uma oração de entrega, né? E tudo. Como a Lucinha tem todas as regras, desde os gráficos, né? Desde 1993, então ela anota. E alguns dias depois, nós descobrimos que aquele dia era dia 8 de setembro, dia da Natividade de Nossa Senhora, né? Foi uma grande surpresa, mas isso, assim, Deus está na nossa frente, Maria está intercedendo por nós, né? Então, ela nasceu no dia 18 de maio, dia do nosso saudoso São João Paulo II, foi no domingo de Pentecostes, né? Foi no mês de Maria, né? E o testemunho está aí para vocês, que o verdadeiro planejamento familiar vem do coração de Deus, vem de uma experiência com a Trindade, né? Nós não somos protagonistas daquilo que nós queremos fazer, mas Deus é que toma iniciativa, né? Assim como o anjo, né, Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, né? Assim como os anjos, né, no Carvalho de Mambré, anunciou um novo filho, Isaac, no coração de Abraão e de Sara. E eles já eram velhos, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então, o verdadeiro planejamento familiar nasce do desejo, do coração, do casal, que verdadeiramente não vem de nós. Porque Deus nos amou primeiro, mas é uma graça que Ele derrama, né? Mas que tem também, né, a sua base, desculpa, teológica, né, na anunciação, na concepção do nosso apostolado, na visitação. Então, nós precisamos aprofundar esse sim de Maria, né? Santo Agostinho, ele disse o seguinte: antes que Maria acolhesse Jesus no seu ventre, ela acolheu no seu coração. Então, Maria é essa grande serva de Deus, né, que acolheu em sua plenitude, né, toda a economia da salvação, né, e que ela teve uma experiência muito grande, né, e por isso ela pôde cantar, né, o Magnífica, e acredito que todas as mulheres têm, né. Nós devemos nos espelhar nesse caminho de perfeição com Maria, né? E isso faz com que nós chegamos aos altares, nós celebremos as bodas do Cordeiro, porque é um caminho de santidade também, entende? Então, o método não é... Desculpa, pessoal. O método tem esse caminho com Maria, né? E nós precisamos aprender de Maria toda a obra, né, de procriação e de união do casal, né, para que juntos nós possamos celebrar, né, com Deus esse grande mistério, porque Deus ele não fez o homem como fez as outras coisas, né? Então, é o gravíssimo dever de transmitir a vida humana que nós devemos nos espelhar e verdadeiramente fazer a vontade de Deus, para que nós possamos ser felizes. Felizes. Essa nossa filha, todas elas foram criadas do mesmo jeito. Uma fez 8 acampamentos, outra foi 10. Mas essa última, ela só vive no Shalom, se doando. E quando ela fez 15 anos, eu disse: Maria, Lisa Maria, você sabe por que Deus lhe amou? Né? Já pensou se ele não tivesse lhe amado? E eu acabei, já pensou? Depois que eu falei para ela, já pensou se Deus não tivesse lhe amado? Pois é, Deus que lhe amou primeiro. Não fomos nós, minha filha. Então você se doe.
se doe. E ela vem se doando, e isso é muito importante para que nós possamos dar sentido aos planejamentos familiares, né? No meio do mundo. Deus, ele quer que nós testemunhamos. Outro dia eu estava rezando e Deus falava no coração que esses filhos que nascerem de nós ou de qualquer casal, que o casal tem a responsabilidade de colocar o nome que for discernido e prepará-los para essa grande missão, né? Porque eles também prepararão a segunda vinda do Senhor, como nós todos estamos preparando. Mas é muito mais importante que nós, como diretor espiritual dos nossos filhos, né? Quem foi o diretor espiritual de Jesus, né? No início, né? Maria e José. O José foi ensinando a Torá, né? Então, é muito importante para que a gente possa guiar os nossos filhos segundo a vontade de Deus, segundo a missão que lhe foi confiada. Amém? Que Deus nos abençoe e que Maria faça a obra que ela deseja fazer no nosso coração. E eu não morri. Né? Todo medo que existia, né, foi substituído por uma graça de aceitação da vontade de Deus. E realmente, quando eu engravidei, eu não tive nenhum medo que eu fosse morrer. Apesar daquela tensa, né, que a médica disse que eu iria morrer se eu engravidasse. E foi a mesma médica que fez o parto e ela disse que meu útero estava ótimo. Né? Quando a Lisa Maria nasceu, eu não tive problema nenhum. Foi uma gravidez fantástica, um parto maravilhoso, não tive problema nenhum. Claro que aqui a gente não está dizendo que a gente vá contra o que os médicos dizem, né? Porque eu acredito que há uma pedagogia de Deus para cada família, para cada casal. Para nós, era importante que nós passássemos por essa experiência, até para dizer para os outros casais a alegria dessa forma de conceber, né? Onde você, através do método Billings, que dá essa graça de nos conhecermos, né? De sabermos os tempos férteis, nos abrir a vida, porque o método de ovulação Billings, ele não é um método contraceptivo. Ele não é uma camisinha católica, como já andaram falando por aí, né? Muito pelo contrário, o método de ovulação Billings, ele vai muito além de ter ou não ter filhos, né? Ele tanto serve para espaçar, mas também para adquirir uma gravidez, para reconhecer a saúde, a nossa saúde reprodutiva, e também ele nos dá uma graça de unidade, né? Nos dá uma graça de harmonia. Ele vai ordenando as nossas vidas. Eu digo que nós não tivemos essa graça no início do matrimônio, mas Deus, por pura misericórdia, através do método, ele nos fez amadurecer. Eu digo que a resposta ao Manevita é o método Billings. É usar realmente aquilo que Deus nos deu. O nosso corpo que é templo do Espírito. E ele fala. E é tão simples, gente, né? Se Deus quiser, a gente vai ter um momento para falar mais do método, né? Eu sou simplesmente apaixonada, né? Já são 27 anos anunciando essa graça, né? Usei por 20 anos, já entrei na menopausa, né? Mas o tempo que usei só colhi graças e bênçãos, e eu quero isso para você, noivo e noiva que me ouve, para você casal que não tem ainda essa experiência com o método, que talvez desconheça, porque o método ainda, infelizmente, não é muito propagado, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para falar dele, né? Porque é uma graça. E tanto é que nós nos tornamos instrutores para isso, com essa finalidade de levar para os outros, né? Dar de graça aquilo que recebemos de graça. Então, hoje nós aqui, como ministério, né, nós temos um atendimento presencial, claro que fora da pandemia, né, que aqui estamos no lockdown, mas nós temos um plantão semanal, né? Nós somos hoje 7 casais espalhados em 7 centros de evangelização aqui em Fortaleza, né, onde nós atendemos toda semana, gratuitamente, né, portas abertas para aqueles que quiserem vir, né, o método não é restrito aos católicos, nem à comunidade Shalom, o método ele é universal,
e nós fazemos questão de dizer isso, porque ele é um método científico. A gente fala muito de Deus, porque não tem como não falar de Deus quando a gente fala no método, mas o método é científico, né? Ele não foi feito por um padre, né? Embora tenha sido um padre que chamou o Dr. John Billings para começar a atender casais na paróquia, e acabou que ele se encantou com os casais que os buscavam, né? Para pedir ajuda em relação a algum método, e ele foi atrás de dar uma solução para aqueles casais que na época só tinha a tabelinha. E aí, depois de muitos estudos e juntando a ele outros cientistas, ele realmente estudou e nos ofertou, deixou o método de ovulação Billings para todos nós, para a humanidade inteira. Foram mais de 750 mil gráficos estudados, né? Então não é de brincadeira que a gente está aqui, né? Nós somos um ministério que, embora esteja dentro da comunidade, nós estamos ligados a uma entidade internacional, que é o OMB, da Austrália, né? Então nós temos um respaldo científico para falar. Então quando a gente diz para as pessoas, usem o método, mas eu tenho uma dificuldade porque eu já não posso mais engravidar, é para você mesmo, né? Porque eu não seria louca de dizer, use o método para alguém que tivesse uma indicação grave de não engravidar, colocando em risco a vida daquela mulher. Não, porque também eu usei o método, né? E experimentei na grande graça. Depois que eu tive a Lisa Maria, foram mais de 16 anos usando só o método, né? Então, assim, eu posso comprovar para vocês, com a minha experiência, de que o método ele realmente é eficaz e traz esse fruto, né? Eu acho que é o fruto maior de abrirmos à vida e ao amor. Na Organização Mundial da Saúde, né, ele é 99% de eficácia, mas nós fizemos por muitos anos e para nós foi 100%. Né? Gostaria também de acrescentar que o verdadeiro planejamento familiar não é ter um número de filhos, 1, 2, 3, ou 10, ou 20, não. Ele deve brotar de dentro do coração do homem para que nós tenhamos uma família numerosa. Entende? É uma mudança de estilo, de pensamento, de ver o mundo de uma forma diferente. E isso faz toda a diferença. Que nós começamos a rezar, né? Você que é um casal jovem ou que ainda é noivo, não perca essa oportunidade de entrar nessa graça, que é tão salutar e tão bom para a vida de vocês. E aqui eu quero indicar, né, aqueles que se interessarem, que busquem ao Semplafan, né, que nós temos um trabalho aqui no Nordeste, né, mas o Semplafan no Brasil inteiro. Só para explicar, que eu acho que eu não expliquei, né, o Dr. John Billings, que foi esse grande santo homem, né, ele com a sua esposa, que nos deu a graça do método Billings, eles são australianos, né, eram australianos, e fundaram lá uma instituição chamada WOMB Internacional. E eles percorreram o mundo inteiro, implantando núcleos e centros para o ensino e difusão do método, né? Então ele foi, inclusive, na China, na Índia. Madre Teresa de Calcutá foi instrutora do método, né? Então, tantas pessoas assim foram agraciadas pela visita destes dois santos, né? Que percorreram o Brasil todo. Então, aqui no Brasil, quem representa essa instituição é o Semplafan, né, que é a Confederação Nacional de Planejamento Natural da Família. Então, ela está sediada em São Paulo, mas nós estamos espalhados no Brasil inteiro. Então, se você entrar lá no site, que é www.semplafan.com.br, você vai encontrar onde estamos, né? E aí você vai encontrar o mapa lá do Brasil, você vai ver por regional, você pode encontrar uma instrutora próxima a você. Nesse tempo de pandemia, nós também estamos acompanhando online, né? A gente teve que se adaptar, né? Então, através do WhatsApp, a gente conversa, ou videoconferência, então a gente tem feito esse acompanhamento também pela internet. Então, assim, deixo aqui para aqueles que se interessarem, que nos busquem, né? É uma grande graça. Eu posso dizer que a nossa vida foi transformada, né? E também que
a nossa vida não é para cá, né? Nossa vida tem um sentido, que é o céu. Então, o método Bires é essa ferramenta que nos ajuda a irmos também para o céu, né? Ela, como resposta ao Manevita, ela faz com que os casais tenham um entendimento novo, uma mentalidade purificada a respeito dos filhos, a respeito do matrimônio, a respeito do diálogo, né? Um com o outro, a harmonia, tudo se transforma, né? Então, assim, para que a gente possa entender tudo isso, só uma graça espiritual, uma graça que vem de dentro, porque não adianta nada a gente falar se o coração é fechado. Então, nesse momento, assim, eu convido a que todos nós possamos orar, né? Que nós possamos fechar um pouco os nossos olhos, pedir assim que Deus venha em auxílio a cada um de nós. Estivemos um pouco em oração por vocês durante esses dias, pedindo que o Senhor pudesse visitar o coração de cada um, para que toda mentalidade contrária à vida pudesse cair por terra. Então, nesse momento, queremos pedir a graça do Senhor para que Ele visite os nossos corações e nossas mentes, e que Ele mesmo nos convença do seu amor, nos convença de que tudo que Ele faz é para o nosso melhor bem. E orando em línguas, possamos assim clamar ao Espírito para que Ele venha mesmo nos convencer. Ele faça essa obra interior no nosso coração. Que Ele realize aquilo que Ele quer. Que a nossa vontade se submeta à sua vontade. Vem, Senhor, vem com a tua misericórdia. Vem visitar o nosso coração e nossas mentes. Retira, Senhor, de nós o medo. Retira de nós tudo aquilo que é empecilho para que tua ação possa acontecer nas nossas vidas. Vem com a tua bondade, vem com a tua misericórdia. E o Senhor disse: teus filhos, de que estavas privada, ainda dirão aos teus ouvidos: o espaço é muito estreito para mim. Arranja-me lugar para que tenha onde morar. Então dirás no teu coração: quem me deu à luz todos estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, exilada e rejeitada. Estes, quem os criou? Eu fora deixada só. Onde então estavam estes? Assim diz o Senhor Yahvé: eis que levantarei a mão para as nações, darei um sinal aos povos, e eles trarão os teus filhos nos braços, e tuas filhas serão carregadas nos ombros. Reis serão os teus tutores, suas princesas serão suas amas de leite. Prostrar-se-ão diante de ti com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou Yahvé. Aqueles que esperam em mim não serão confundidos. Obrigada, Senhor, por esta palavra que tu nos deste para esses teus filhos que hoje nos escutam, Senhor. Muito obrigada porque tu és um Deus presente, tu és um Deus fiel. Tu és o Senhor. Tu mesmo nos dá a promessa de filhos. Tu mesmo nos dá a graça de carregarmos no nosso ventre almas eternas. Obrigada, Senhor, pelo dom da fertilidade e da fecundidade, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre cada casal. Vem sobre toda a família humana. Vem, Senhor. Estabelece, Senhor, a tua ordem. Dá-lhe, Senhor, a graça a cada um de nós, a abertura à tua santa vontade. Vem com a tua graça, Senhor. Te pedimos, ó Mãe, que tu possa nos abençoar. Que tu possas, mãezinha, também, como naquele dia, quando tu recebestes o anjo, dizer: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Que cada um de nós possamos, como Maria, acolher a palavra de Deus, acolher a vontade de Deus, e assim ser fecundos, e assim acolher no nosso ventre os filhos que Deus mandar. Dai-nos, Senhor, a graça de, como Maria, cantar o Magnífica. Dai-nos, mãezinha, por tua bondade. E rezando
Uma Salve Rainha, nós nos consagramos a Nossa Senhora, pedindo a ela a sua proteção. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Essa palavra foi tirada para nós durante toda essa semana e nós rezamos, mas nós já amamos vocês através dessa palavra. E que Deus possa fazer a verdadeira obra que Ele deseja fazer em cada coração que está assistindo. Que nada se perca, que tudo seja importante. E alguns dos filhos nossos que nascerão poderão salvar uma cidade, poderão salvar um país, pode ser um grande homem. E nós não deixemos essa graça passar, que é tão nobre ao coração de Deus. A obra que Deus quis para Ele mesmo é um homem. E nós devemos dar a grande importância do planejamento familiar na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Contem conosco e rezem por nós. Muito obrigado, viu? Shalom. E a gente se encontra sábado, né, padre? Sim. Então, assim, eu queria agradecer ao casal. Queria agradecer ao casal que, assim, prontamente, quando receberam o convite, se colocaram à disposição. Então, a gente se alegra por esse testemunho maravilhoso. Realmente, o que mais alcança uma pessoa não são as palavras, mas é o testemunho. Então, o testemunho de vocês é um testemunho realmente que precisa sempre ser proclamado, anunciado, e é assim que a gente vê realmente dos nossos irmãos. Então, agradeço a vocês. No sábado, vocês estarão, e eu peço a todas as pessoas que seja pelo chat, como também você no grupo do WhatsApp, você pode mandar as perguntas, que nós vamos preparar todas as perguntas para quando a gente chegar nesse momento nosso, nessa live, a gente tem as perguntas prontas e assim fica uma coisa muito mais organizada, com muito mais qualidade, tá certo? Então podem aí preparar as perguntas relacionadas a isso. Agradeço aos nossos irmãos e assim finalizando esta noite, graças a Deus, a noite, a gente tentou tornar a nossa reunião ela mais curta. Mas eu acredito que se a gente fizer isso, a gente vai perder muitas, até porque a proposta do curso é uma proposta como nós estamos vivendo hoje, e durante esses módulos. É a partir dessas dinâmicas de oração, de formação, de partilhas, é assim que nós vamos absorvendo o conteúdo. Então, agradeço pela sua presença durante essas horas, quase 2 horas de reunião, que acredito que foi proveitosa para você. Só quero dizer para você uma coisa importante. Alguns irmãos, talvez você esteja entre estes, já sabem que eu vou fazer um curso, quando terminar a pandemia, eu vou fazer um curso aberto e um retiro fechado, aqui em Belém. E alguns irmãos perguntaram, padre, mas nós que não moramos em Belém, como é que nós vamos poder continuar a aprofundar o tema da teologia do corpo? Por causa disso, Deus colocou no meu coração que eu deveria criar um podcast, tá certo? Criar um material para que você pudesse ir aprofundando o conhecimento. Qual é a proposta desse podcast? Primeiro, todas essas pregações do nosso curso estarão disponíveis como a primeira temporada. Então, ontem a gente lançou
nós lançamos um áudio explicativo sobre o podcast. Nós agora vamos organizar o material dos módulos para publicar. Toda segunda-feira, 7 da manhã, vai estar saindo um áudio sobre teologia do corpo. E o nosso objetivo é, terminada essa temporada, em cada temporada vai ter uma transição entre um e outra, a gente vai colocar um tema que a gente vai escolher entre tantos temas que nós tratamos, mais sobre esse tema. E depois, as temporadas que serão temporadas que vão se suceder a partir do ciclo. Então, nós vamos mergulhar nos ciclos e, assim, é um tempo longo de podcast. Espero que Deus nos dê essa graça de, ao longo desse tempo, ir aprofundando cada aspecto da teologia do corpo, aprofundando essa riqueza e podendo, claro, não somente viver, mas partilhar com outras pessoas, tá certo? Então, vou dar a bênção para você. A Luana vai colocar o vídeo de apresentação da formação da próxima quarta-feira. Detalhe importante, quarta-feira vai ser maravilhoso. Quarta-feira a formação vai ser espetacular, tá certo? Vai ser sobre o significado esponsal do corpo. É para todos os membros de comunidades novas, para aquelas pessoas que estão fazendo discernimento, se dão um passo para o sacerdócio ou não, para o celibato ou não. Então, para todos os consagrados, para religiosos, enfim, para membros de comunidades novas, vai ser uma experiência maravilhosa. Então, convido você a participar e estar conosco nessa formação, tá certo? Então, quarta-feira, 19h30, Teologia do Corpo para consagrados e religiosos, aí nesse caso celibatários, significado esponsal do corpo. Divulgue, nos ajude a divulgar, inclusive também divulgue o podcast, tá certo? Então vamos acompanhar o encerramento desse momento. Vou dar aqui a bênção a todos e vamos continuar. Quem desejar entrar nos grupos é muito bom, porque nós estamos sempre conversando, partilhando, mandando, enviando material para complemento do conteúdo. Então vamos receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe, Shalom. Na base do chamamento de Cristo para a continência está não só o instinto sexual, como categoria de uma necessidade, diria, naturalística, mas também a compreensão da liberdade do dom, que está organicamente em conexão com a profunda e amadurecida consciência do significado esponsal do corpo, na estrutura total da subjetividade pessoal do homem e da mulher. Só em relação a tal significado da masculinidade e da feminilidade da pessoa humana, a chamada de Deus para a continência voluntária por amor ao reino dos céus encontra plena garantia e motivação.